Bom, já começou a gravar. Então vamos lá. A aula hoje que eu vou fazer com vocês é uma aula sobre confecção de slides, né? O layout de slides e algumas dicas sobre a postura na apresentação, tá? São dicas que eu até comentei aqui enquanto estava offline com as meninas. Eu tive várias palestras, assim, tive umas 3 palestras sobre esse tema e eram dicas que me ajudaram muito, assim, eu uso até hoje. E eu reuni tudo nessa aula para poder ajudar, então espero que vocês gostem igual eu gosto dessa aula. Eu vou colocar os slides aqui para a gente começar. Tem algumas situações aqui que eu vou mostrar para vocês na aula que ela não vai conseguir ter o efeito que teria se fosse presencial, porque aí com a luz apagada, aí tem uma questão de cor de slide que eu dou de exemplo, mas eu espero que vocês consigam visualizar. Enfim, então chama essa aula de técnicas de oratória, né, que é em relação à postura lá no palco, enquanto você estiver apresentando, e o design dos slides. Tudo que eu falar aqui hoje são dicas que é, se aproximam mais de quando a gente usa o PowerPoint, tá? Porque é a ferramenta mais disponível para todos, mas quem usa outras ferramentas, tipo o Adobe, Prezi, que também dá para se fazer uma apresentação, muita coisa cabe também, mas tudo que eu faço aqui é mais direcionado ao PowerPoint. Eu vou passar por essas nuances, né? O conteúdo da aula ela vai ser comentado sobre o texto que se coloca nos slides, né? Texto bullets, que a gente chama, são aqueles textozinhos que a gente coloca no slide para lembrar a gente ou para despertar na plateia uma ideia. Foco, né, na apresentação, as fontes, as imagens, o alinhamento dos slides, né, do conteúdo nos slides, ícones, cores, e uma parte que a gente fala sobre se sentir à vontade enquanto está dando a aula ou apresentando a palestra, tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento. A primeira dica que ficou assim para mim, que eu repasso para vocês, é usar o PowerPoint e não deixar o PowerPoint usar você. O que significa isso? Quando a gente abre o PowerPoint, um arquivo novo, ele logo apresenta para a gente um slide em branco com essas caixas prontas, né? Essas caixas de texto que eu estou passando o mouse aqui. E eu vejo que muita gente clica aqui na caixinha e já começa a digitar. A dica é não usar essas ferramentas prontas do PowerPoint, né? Porque ele te dá aqui caixa de texto, te dá layouts prontos de slide aqui em cima, tá vendo onde eu estou passando o mouse? Então a dica é você fazer o seu próprio. Então o que eu faço? Eu crio novas caixas de texto. Então eu venho aqui, seleciono as caixinhas de texto que o PowerPoint já está pronto, deleto, e cada texto que eu quero colocar no slide, eu crio uma caixinha nova, tá? Essa é a primeira dica. Por que isso? Quando a gente usa essa caixinha pronta do PowerPoint, a gente fica um tanto quanto engessado em relação a trabalhar o layout, né? Se eu quero colocar o texto numa organização aqui em cascata, aí na próxima aula eu quero mudar, isso fica engessado. Quando você abre de caixinha a caixinha, você consegue botar um embaixo do outro, ou em cascata, ou um em cada lado. Então você fica mais livre, né, para trabalhar a sua criatividade. Como eu comentei ali agora na explicação do slide anterior, criar o próprio slide também, né? Então você vai criar seu próprio texto, vai colocar suas caixinhas e também criar os layouts do seu slide. Aqui tem prontos, né? Você clica lá, vai abrir várias opções de cores, exposição, onde já fica o texto. São dicas que eu estou contando que não é que é errado fazer, né? Você pode usar a caixa do PowerPoint, você pode usar o layout pronto do slide do PowerPoint ou do software que você estiver usando, mas isso assim, todo mundo já está careca de saber, né? Como que é o padrão do PowerPoint.
Por exemplo, se você vai fazer uma apresentação de uma palestra ou de um concurso, uma aula que seja, que esteja valendo, né? Você esteja sendo avaliado, isso faz você perder ponto, ou faz você ter uma impressão menor do que você deveria deixar, né? Então, quando você cria seu slide, aquela plateia, aquela banca que está te avaliando, ela vai ter essa impressão de novo, né? De, ó, que legal esse slide. Agora, se vem com um já pronto do PowerPoint, vai ter aquela sensação, ah, eu já vi isso antes, instintivamente, sabe? Então, a dica que eu deixo aqui para vocês é isso. Crie o seu. Eu tenho um exemplo que eu sempre dou nessa aula do meu amigo Nilmar, ele é professor lá na Unifesp agora. A gente se formou junto na pós-graduação, foi parceirão, assim, de trabalho, e hoje a gente é amigo, e ele é meu padrinho de casamento até. Ele foi um cara que passou no concurso muito apertado, graças às apresentações que ele fez. Todas com figuras novas. Ele deu aula de parasitologia, ele fez suas próprias figuras, e isso foi ressaltado pela banca. Falou, ó, está cansado de ver os mesmos ciclos, de ver as mesmas figuras, aí você chegou uma coisa nova, a gente acordou e ficou olhando para os slides. Então, é nesse sentido que eu estou querendo trazer para vocês a questão da usar a criatividade a seu favor, porque toda vez que a gente pega o laser e vai, né, agora eu não sei como a gente fala isso, mas presencialmente, quando a gente pega o laser para poder fazer uma apresentação, a gente o tempo todo é avaliado, né? Vocês estão aí me ouvindo, assistindo a minha aula, qualquer coisa que eu faça aqui, qualquer tique que eu faça, vocês estão sempre avaliando. Então é nesse sentido. Aqui é um exemplo, um layout de slide. Umas cores legais, né? Um monte de onda. Aqui você vem e coloca seu texto. Você consegue baixar da rede alguns também. Mas uma coisa que atrapalha é que às vezes a plateia fica olhando as cores e você tira a atenção do que você quer falar, tira a atenção do texto. Então, a dica de novo é criar seus próprios slides. Então, fiquei batendo muito nessa tecla na questão de crie seu próprio slide e use a sua criatividade para o seu texto e para o seu slide, tá bom? Então, são dicas que eu acho que vão ajudar a sua aula a ficar melhor. Agora, aqui que eu vou falar para vocês é do tipo, não dá para fazer mesmo, tá? Não faça. Porque você vai cair num erro fatal em que as pessoas vão te julgar. A primeira coisa é esse slide. O que vocês acham que tem de errado aqui, Michele e Bruno? Conta para mim. O excesso de texto. Isso. Letra pequena. Isso, excesso de texto principal. A letra está pequena também, porque eu fiz um slide dentro de outro, mas o principal que eu quero destacar aqui é a questão do excesso de texto. Alguém que abre um slide cheio de texto desse, por mais que ele tenha jogo de cintura e saiba fazer uma boa aula, uma boa apresentação assim de postura, ele fatalmente vai ler, né? Aquela coisa. E aqueles que não têm postura e têm pouco domínio de aula, vai ler com certeza. Aí fica aquela aula chata, né? Do cara, plano de trabalho. Aí emenda, morfologia, assim, aí você fica lendo junto com a galera. Isso é muito chato. E principalmente hoje em dia, nos modos de hoje em dia, em que a tecnologia avançou e a expectativa da plateia sempre é rápido, né? Quero saber logo a informação e acabou. Então, primeira dica, jamais faça, use muito texto no slide. Mantenha o seu texto curto, tá? A plateia, ela gosta disso. Quando você faz um texto curto, você chama a responsabilidade para você, né? Porque é você que tem que falar, você que tem que usar a informação para a plateia. Por exemplo, o que fazer então, professor, se eu tenho muita coisa para apresentar e não dá para ficar fragmentando? Então, olha só, esse aqui é um exemplo de um slide que até Nilmar que fez esse slide, o exemplo que eu dei aqui, do meu amigo. Então, é um slide sobre eumintos. Veja só, aqui tem uma gama de informações
quando você usa organogramas, né, agrupa, você consegue colocar um monte de informação e você discute isso. Então, olha só, aqui nesse slide você consegue saber que os eumíntios eles são classificados em 2 filos. E nesse grupo do filo você tem 2 classes, né? Os patrômidos tem o termátoda e a cêstoda. E sabe que os nematomídeos é a nemátoda, a classe. E dentro dessas classes tem os gêneros. E olha só, Schistosoma, Fasciola está na tremátoda, cesta. Então, assim, isso aqui é quase que o capítulo todo dentro de um slide. E aí, a responsabilidade de colocar os detalhes é de quem está apresentando, né? O apresentador. Então, essa é uma dica. Para evitar textos longos, use organogramas, né? Fluxogramas. E aí, o fluxograma e o organograma, ele ajuda você a criar ideia e ajuda você a falar. Por que eu digo tudo isso até agora? Porque a plateia, ela tá numa palestra, numa aula, para ouvir e não para ler. Eu estou falando aqui, vocês devem estar concordando comigo, né? Eu não vou... Quem é que gosta de ficar lendo, né? Vocês querem é ouvir. Ouvir e ver, né? Então, aquilo que eu falei antes, ó, poucas palavras no slide fazem você falar mais, né? Então, às vezes fica com essa preocupação de, eu tenho que lembrar, eu vou pôr ali no slide, eu não sei se eu vou conseguir falar. Quando você abre o slide, tá lá a hora do vamos ver e tem poucas palavras no slide, você, nem que for na força, você vai conseguir falar, tá? Pelo menos, se você não consegue na primeira aula, na segunda, você vai aperfeiçoando, é prática, né? Isso é experiência de aula, experiência de apresentação. Quanto mais você apresenta, mais você vai criando estratégias próprias de quando olha para um slide com poucas palavras, falar mais. E as pessoas adoram isso, tá? Adora que alguém fale e não fique lendo. Então, ó, menos texto é muito mais atraente. Então tem isso, tá? Causa um impacto visual maior. Se você coloca muito texto, sobra pouco espaço para vocês colocarem uma ilustração legal, para vocês trabalharem cor, né? Trabalhar diferentes tamanhos de texto. Então, esse slide aqui ó, é um exemplo, ele é um slide bonito, né? Digamos assim. Mas se tivesse muito texto, eu não ia ter espaço para fazer isso. Então, ó, eu já tenho uma aula com pouco texto. Eu sou um apresentador que falo mais. E ainda meus slides são atraentes. Então, aí a plateia já começa a pensar assim, esse cara é bom, tá? E aí, a outra dica é, usa apenas uma ou duas fontes. Então, isso vai agora em questão de qualidade dos slides, né? Paleta de cores, harmonia, layout do slide. Então, olha só. Se você usar uma salada de fontes, então, o título eu faço Comic Sans, o subtítulo eu faço Arial, e aí a legendinha eu faço Times New Roman, então vai ficando uma salada e isso, mesmo que instintivamente, a plateia fica desconfortável. Agora, se você usa uma ou duas no máximo, cria uma harmonia, tá? Um padrão. Certifique-se que sua fonte não está pequena demais. Então, a palavra pequena demais está aqui de propósito. Agora, esse slide é um slide que causaria um impacto se estivesse num auditório, numa sala de aula, né? Porque quem estivesse sentado na cadeira a alguns metros de distância da projeção ia ver que esse pequena demais ia estar pequeno, entendeu? E quando as coisas são pequenas, é difícil ler. Mas aqui atrás a gente colocou um fundo para representar isso, tá vendo? Vários textinhos em que você não consegue enxergar. Então, tá vendo que o que está escrito, pouco, você diminui a palavra que você quer enfatizar, que é pequena demais, e no fundo você coloca textos que arremetem aquilo que eu estou querendo falar. Tá vendo? Vários textos que você não consegue ler. Para vocês verem que o layout está conversando. Tá? É quase que uma arte isso, tá, gente? E olha só esse exemplo. Esse exemplo não precisa estar na sala de aula, não. Acho que você, a 10 centímetros da sua tela do computador, já não consegue enxergar isso, né? Fala aí. Olha só, você precisa ter contraste do seu fundo do slide com a letra, tá?
do que você está escrevendo, do que você está apresentando de texto. Esse é um exemplo muito forte de não contraste, então meio que a letra e o fundo se fundem e a pessoa não enxerga. Se vocês têm uma visão boa, já é ruim, imagina para quem tem astigmatismo ou para quem tem algum problema de visão. Isso piora muito mais. Olha o exemplo de letra pequena. Aqui, nesse exemplo que vocês estão vendo, são sequências de proteína. Né? Então, são várias proteínas de diferentes espécies alinhadas para ver se tem uma sequência parecida. Se eu contar para vocês, se eu não contar para vocês, vocês não conseguem saber o que tem aqui, né? Só se eu der um zoom. Vai ter que acreditar no apresentador. E olha só, um gráfico, você enxerga as barras, mas não enxerga os eixos, né? O que está aqui nesse eixo e nesse? Talvez aí no computador, se aproximar da tela, você vai enxergar, mas se tivesse de novo uma sala de aula, vocês iam ver que é muito ruim e não iam enxergar. Aí, quando você faz isso, o apresentador fala, aqui tem uma igualdade de sequências, e aqui eu vejo que o padrão é diferente das amostras, você tem que acreditar na pessoa, né? Então, é muito ruim quando isso acontece. Será que minha bateria vai aguentar? Deixa eu ver quantos por cento tem aqui. 10%? Acho que vai. Olha só esse exemplo. Olha esse exemplo. Não de contraste ruim. Então, aqui eu tenho vários erros, né? Muito texto e contraste ruim. Esse, então, não consegue enxergar. Gente, esses exemplos que eu estou dando para vocês, de jamais faça, eu vi muito na minha vida e ainda vejo em palestras, em aulas. Eu já fui, assim, em palestras em que tinha uma referência. Eu já conheci o filho do Leninger. Olha só, o livro Leninger de bioquímica, não sei se já estudaram por ele, mas eu já fui num congresso que estava o filho do Leninger, que é um cientista de mesmo calibre, e aí quando eu fui assistir a aula do cara, ele tinha feito isso também. Então, assim, às vezes isso mata o cara, às vezes o cara é um profissional brilhante, quando ele vai apresentar, ele faz isso, você pensa, não é tão assim. Então, mantenha o contraste das cores a seu favor, tá? E não contra a sua apresentação. E, de novo, ó, é um slide que o layout dele me ajuda na minha fala, né? Então, olha, eu quero falar para você que o contraste é a favor e não atrapalhe a sua apresentação, né? Então, vocês têm visualmente isso que eu estou falando. Então, as coisas se conectam e a aula fica melhor. Agora, tudo que eu falei para vocês aqui, anotem aí como jamais faça. E agora são sugestões que podem melhorar a sua apresentação, tá? Daqui para frente. A questão do alinhamento, né? Fazer o texto alinhado com uma figura e um texto com outro. Se você mantém um layout enquadrado, já é um ponto positivo, tá? Deixar uma margem superior, inferior e lateral com a mesma distância, né? Muito ruim quando a gente vê as coisas desalinhadas. Quem tem toque, então, nem assiste mais a palestra, só fica prestando atenção na falta de alinhamento. Então, ó, alinhe o texto com figuras, alinhe as coisas que você coloca no seu slide. Aqui, eu estou representando essa questão do alinhamento e da disposição do texto com as figuras. Esse é um slide prejudicado na aula virtual, porque se ele estivesse na sala de aula, com a luz apagada, vocês iriam ter uma sensação melhor do tamanho e qualidade das imagens que eu estaria apresentando para você. Mas olha só, pouco texto, figura e o resto é comigo. Então aqui é um slide para falar de patogenia e sintomatologia de uma doença, falando dos órgãos que contêm os cistos, né, que está dentro da doença. E olha só, aqui é uma imagem do fígado, uma imagem do pulmão, uma imagem do cérebro. Então, não preciso ficar falando, aqui é um cérebro. Não, assim, ó, quem já conhece já sabe que é uma radiografia ou tomografia de um crânio, e ele está representando, e aí quando lê aqui embaixo é o cérebro. Então, as coisas têm que se conectar. E a questão do contraste, olha só, fundo branco e letra preta.
Então, anotem aí, importante. Se você quer fazer algo que você sabe que você não vai errar, é fazer um slide com fundo branco e a letra preta. Tá? Esse é padrão universal do mundo, que todo mundo vai ver e vai gostar. Tá? Você quer mudar a cor? Ah, posso fazer de outra cor, mas mantenha o contraste, tá? Igual eu estou dando um exemplo aqui. Uma outra dica de você, se você não quer fazer o fundo branco e a letra preta, e você quer acertar 100%, é fundo preto e letra branca, tá? Então escolham aí. E o branco com o preto é um contraste que você nunca vai errar. Esse slide aqui, se a gente estivesse numa sala de aula, num auditório, em que fechasse toda a luz da sala e ficasse uma sala escura, muito escura, com a luz bem baixa, esse slide é indicado, tá? Porque aí as letras se destacam, tá? Quando eu tenho uma sala mais clara, em que não é tão escurinha, é melhor fazer fundo branco e letra preta, tá? Se você põe esse slide branco com letra preta numa sala escura, vai ficar uma luz bem forte e quem tem astigmatismo não gosta muito, tá? Uma sala escura, então, o mais indicado é esse. Uma fluorescência, eu estou numa sala escura e aí quando eu boto uma fluorescência, fica perfeito. Vocês têm que experimentar isso numa sala de aula, num auditório bem escuro com um slide desse. É muito legal. Só que se a sala for clara, sem muita capacidade de vedação, então tem que ficar uma luz acesa e tal, aí você quer mostrar uma fluorescência, aí é melhor ser um slide branco, tá? Porque se você põe isso aqui numa sala clara, esse slide preto numa sala clara, a fluorescência vai ficar atrapalhada, vai ficar ruim. Quando faz isso, melhora. Se eu fizesse isso aqui, ó, que eu estou fazendo numa sala escura ou clara, vocês iam sentir o que eu estou falando, tá? Agora, sobre as imagens, né? A gente tem que usar a imagem forte para causar impacto e ajudar a visualizar o que eu estou falando, tá? Mas isso não significa, gente, uma cirurgia, ou sei lá, uma perna amputada, e aí você vai representar isso. Se não tiver num ambiente 100% da área, não vale a pena colocar colorido. Então, usar nudez, usar imagens de feridas, de lesões, para impactar, não é legal, tá? É um outro tipo de uso de imagem que eu estou dizendo para impactar. E que sejam relevantes para sua mensagem, tá? Então, olha só o cachorro bonitinho, fofinho, tá? Mas o que esse cachorro tem a ver com a explicação, né? Então, assim, não usem imagem só por usar. Usem que faça contexto do que você está falando, não só porque é bonitinho, tá? Evite imagens com resolução baixa, tá? Eu vou comprar meu computador, senão vai cair. Mas, evitem o uso de imagem com baixa qualidade. Hoje em dia, a gente tem tanta disponibilidade de ferramentas e de acessos a imagens, por exemplo, no Google, que é quase que um pecado usar uma imagem com baixa resolução, tá? Então, cuidem do tamanho da imagem, cuidem de como vocês vão colocar e se isso vai ficar bom ou não, tá? A gente também tem ferramentas tipo o próprio PowerPoint consegue trabalhar a resolução, então quem sabe dominar CorelDRAW, Photoshop, então aí é que não pode ter imagem com baixa resolução mesmo. Olha só, aqui é um vídeo, não sei se ele vai funcionar. Acho que não, no MacBook não funciona. Mas o uso de vídeos são uma boa indicação, tá? Então, uma imagem fala mais que 1000 palavras e um vídeo fala mais que 1000 imagens, tá? Se você tem um vídeo e para representar aquilo que você está falando, use, tá? É muito bom, é ponto positivo numa apresentação. Aqui é um vídeo de células, então isso aqui são núcleos, né, em vermelho, é o DNA marcado de células. E aqui em verde são os microtúbulos, que é do citoesqueleto da célula.
Então, aqui está formando fuso para poder fazer separação da célula, uma divisão celular. Quando eu ponho esse vídeo aqui, você vê a célula se dividindo. Então, o microtúbulo formando fuso, os cromossomos dentro do núcleo se orientando. Então, assim, a parte de mitose, se eu tivesse que ficar em 2, 3 slides com figuras e com textos falando, você vê num vídeo de 30 segundos. Então, explorem vídeo, tá? É um ponto positivo. Então, o que eu falei aqui até agora tem a ver com isso aqui, ó. As pessoas, que no caso a plateia, elas absorvem 40% a mais do conteúdo que ela está assistindo quando é visual, tá? Por isso que eu fico falando, ó, trabalhem as cores, façam um slide harmônico, com enquadramento, use vídeos, use imagens, porque o ser humano, ele é visual, né? Nós somos visual. E isso faz com que a pessoa absorva 40% a mais do que você está falando. 90% da informação que a gente recebe diariamente é visual. Vocês pararam para pensar? Né? Desde a hora que a gente acorda, tudo que a gente vai fazer usa a visão. Então, isso é algo que a gente tem que usar, explorar quando a gente está fazendo uma apresentação, tá bom? Agora vamos falar da plateia. Aqui tem para vocês 3 situações, né, que eu estou colocando. Uma que é quando você está numa sala, as pessoas próximas, tipo uma reunião, e aí você usa aqui uma forma de apresentação que vai ser diferente de quando você estiver numa plateia igual a essa aqui, que eu estou passando o mouse, em que você está do tamanho, por exemplo, de uma sala de aula. E quando você vê esse terceiro exemplo aqui, é um auditório super grande. Então, olha lá onde fica o banner da apresentação, né, a projeção, e olha onde fica a plateia. Imagina quem está sentado aqui, como é que enxerga aquilo ali que eu estou passando o mouse. E eu já vivi essa situação aqui de um auditório gigante, que você senta lá no alto, parecendo quase que um estádio. E é muito legal, desde quando você acerta a sua apresentação. Aí, o que eu queria chamar a atenção? Se você, e aqui isso vai ficar prejudicado também, se estivesse na sala de aula, vocês iam sentir visualmente o que eu estou falando. Mas, como é virtual, vocês vão meio que ter que imaginar isso. Mas olha só, esse é um slide ok, né? Se eu estiver numa sala de aula, ele é ok. Se eu for para um auditório igual a esse, com um slide igual a esse que eu passei o mouse, tá, gente? Ó, esse terceiro exemplo aqui de foto, da parte inferior, se a gente já vai com um slide parecido com esse, ninguém vai enxergar o que está escrito nesse quadrante, ninguém vai enxergar o que está aqui, não vai ver direito a fluorescência, tá? O título vai estar pequeno. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu vou para um ambiente que é muito grande, um auditório, por exemplo, aí do Hospital Evangélico, para maior, você tem que aumentar a imagem, aumentar os textos, tá? Então, qual que é a indicação? Se você vai prestar um concurso, se você vai fazer uma aula que você vai ser avaliado, ou mesmo você é convidado para alguma instituição para dar uma palestra em algum evento, se você tem a oportunidade de ir visitar antes, saber onde é o local que você vai dar a sua aula, é bom, porque você vai ver se tem pouca luz, muita luz, se é grande, se a sua projeção vai ficar longe das cadeiras, e quando você chega na sua casa, você adequa a sua apresentação. Para slide de fundo preto, se for escuro a sala, para aumentar as letras, os títulos e as imagens, se for uma sala muito grande, um auditório grande, e aí por aí vai. É das dicas que eu dei até agora. Esse slide branco, quando eu faço isso, muita gente fica se perguntando, o que é esse slide? Isso é uma inovação na apresentação, tá? E foi uma das dicas que eu vi em alguma dessas palestras que eu assisti na vida. Quando você está apresentando, estou aqui falando, porque os meus resultados, eu vi que a minha proteína nuclear, parasita, tudo mais, o trabalho está submetido. E quando eu continuo tendo uma fala nesse slide aqui que eu estou projetando para vocês, pode ser que enquanto eu estou falando, alguém está prestando atenção aqui, ó. O que é isso aqui? É um rabinho, é um flagelo? Ou alguém está olhando aqui, mas será que colocar lisa mesmo? Aí eu acabei minha fala. Ou seja,
boa parte da plateia ficou prestando atenção na minha imagem e não prestou atenção no que eu quero falar. E o que eu falei era importante. E daí, como é que você resolve isso? Você coloca um slide branco e aí você fala o que você quer que a plateia ouça com mais aproveitamento. Então, o slide branco, ele chama atenção para o apresentador. É que, no caso, eu estou aqui, né, virtual, vocês estão me vendo aí numa telinha, mas se eu estou lá no palco, atrás de mim tem uma imagem dessa, e eu estou falando e as pessoas estão olhando para a imagem, quando eu tiro a imagem, para onde que a plateia vai olhar? Para mim, que está lá plantado em cima do palco, tá? Aí é a hora que eu falo, e aí vai ter 99% da plateia, porque um deve estar dormindo, aí vai prestar atenção em você, tá bom? Então, de tudo que eu falei até aqui, você tem que chegar no estado da arte da apresentação, porque você faz o slide com layout, com um design que ajuda, tudo que eu falei que ajuda, né, na atenção da plateia e na aprovação da plateia, mas só o slide pelo slide não faz nada sozinho. Precisa de quem? De você lá na frente apresentando. O professor, né? Então, quando você fala divirta-se, é a questão da experiência, né? É eu estar preparado para a aula, é eu estar já familiarizado com isso, as suas falas são prontas, alto, claro, bom tom, sem gaguejar e tudo mais. Quando você chega nesse tom, você começa a ter prazer na aula, tá? Então, a sua palestra fica mais legal, fica mais suave, você consegue fazer brincadeiras na hora, fazer as pessoas rirem, fazer elas prestarem atenção. Então, você é o condutor de tudo ali, tá? Então, a dica para vocês é pratiquem, tá? Toda oportunidade de aula. Quem pode dar aula? Levante a mão e vá, principalmente vocês que estão em formação. Quando tem que ir para um congresso, vai e selecione a apresentação oral, que você quer apresentar oral, dá medo. É em inglês? Vai, mete a cara, porque é praticando que você chega nesse estado da arte aí, quer se divertir. E aí, por fim, esse é o último ou penúltimo slide, são os tipos de palestrantes, né, que tem a ver com a postura que eu estou contando para vocês. E conforme você vai tendo mais experiência, mais você vai eliminando esse tipo de palestrante da sua vida, né? Porque quando a gente não tem experiência, a gente acaba fazendo algumas coisas que está nesse slide. E eu passei por isso, no meu mestrado, a minha aula era muito ruim, no doutorado melhorou um pouco, e eu só fui ter um pouco mais de confiança depois que eu comecei a dar aula na faculdade mesmo. Então, olha só, tem aquele palestrante que ele é apontador, então ele fica apontando o tempo todo. Isso é para quando a palestra e a aula é presencial, tá, gente? Porque no virtual não tem isso. No virtual sou eu aqui e o meu mouse mexendo para lá e para cá. Mas olha só, quando você está lá no palco, tem um cara que fica com o bracinho apontado o tempo todo. Então ele está falando, está explicando, ele não precisa apontar nada, mas ele está apontando. Foi um tique, né? Então acaba que as pessoas falam, que esse cara está apontando? É um erro. O que só fala por anotações, o tal do papelzinho, né? A colinha. Não façam isso, gente. Não vá para uma apresentação com uma colinha na mão. Isso você já coloca na sua testa assim, não tenho experiência, ou não me preparei para a aula, tá? Isso é horrível e a palestra já começa com as pessoas te julgando mal. Então, como que você lembra? Estude sua aula, passe, repasse, treine antes. Se você ficou um pouco com dúvida ou inseguro, coloca aquelas palavrinhas-chave no seu slide que você vai lembrar aquilo que você decorou. Use a estratégia, mas o papelzinho não. O cara, às vezes, ele tem um papelzinho, ele não só o suficiente leva o papelzinho, como ele fica apontando. É a fusão desses dois, né? Aí ele fica lá, apontado com o papelzinho na mão. Quem tem toque, gente, não presta mais atenção na aula. Só presta atenção no papelzinho e no tique do cara. Tem aqueles que se esconde, né? Que se ele puder não subir no palco, se ele puder ficar atrás do púlpito, ou se ele puder ficar lá no cantinho achando que as pessoas não vão ver ele faz isso. Isso tem grande relação com falta de experiência e despreparo da aula, tá? Tem o pensador, que ele vai apresentar e ele olha para o slide, fica um silêncio, e aí a plateia fica, ué, esse cara vai falar ou não vai? É o pensador. O que conta uma história épica, que faz aqueles gestos, né, de típico professor de cursinho.
né? Isso funciona bem com os adolescentes, que eles gostam, vai de peruca, mas isso é para aula do cursinho, tá, gente? Não é para uma palestra na residência, ou para uma palestra de uma pós-graduação ou da graduação. É uma coisa formal que a gente precisa. Um modelador com as mãos, que fica o tempo todo gesticulando e mexendo com a mão, não sei o quê. De novo, quem tem toque só presta atenção nas mãos e não presta atenção na aula. E o hipernervoso, que às vezes faz xixi nas calças, né? Precisa ir no banheiro, dá dor de barriga. Eu já vi isso em teste de doutorado, tá, gente? A pessoa sair correndo, não avisar nada, porque deu dor de barriga. Então, assim, se você se identifica com algum desses, significa que você precisa se preparar um pouco mais, tá? Praticar mais, estudar antes da sua aula. E aí, queria saber se depois dessas dicas, vocês ficam mais prontos, né, para apresentar um trabalho no congresso, dar uma aula. E imagino que eu falei coisas aqui que vocês já notaram, alguém dando aula para vocês fazerem, ou vocês já fizeram em alguma situação. E a ideia, então, é que vocês trabalhem isso para chegar no ápice, né, no estado da arte de uma apresentação. Isso aqui, ó, é a referência de onde eu tirei alguns dos slides, tá? Então tem que fazer menção a eles, porque alguns slides não são meu, é desse grupo aqui. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que eles têm um material bacana de apresentações, tá? E é isso. O que eu tinha para contar para vocês hoje sobre a apresentação de slides é isso. E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, se vocês já viveram alguma dessas situações. Então, eu lembro da faculdade. Tá baixo. Tinha uma menina que a gente sempre fazia grupo com ela, mas a gente passava aperto, porque ela passava mal, ela ficava toda vermelha, ela gaguejava muito, não saía nada. E aí a gente deixava sempre a menor parte para ela apresentar, mas mesmo assim ela não conseguia. E o pior, prejudicava a nota do grupo, né? Eu já vivi muito isso como professor na graduação, que formavam grupos, né? E o pessoal ia lá na frente apresentar do jeito, eu acho que você está falando aí, né? Cada um ficava com uma parte para apresentar. E assim, quando você olhava para o grupo, cada um representava um desses apresentadores que eu coloquei aqui no slide. Um ficava lá no cantinho atrás de todo mundo, quase não falava, quando vinha falar, tremia, papelzinho na mão, que é natural na graduação, né? Então, a gente não julga a pessoa quando ela está nesse nível, né, de nervosismo, é travada, não consegue falar, mas é algo que você tem que lutar contra, né? Então, um aluno que vai lá na frente, na graduação, e, e sofre mais com a apresentação, porque é mais tímido e tudo mais, é na graduação que ele precisa se forçar a fazer e errar. Porque depois que ele se graduar, ele já tem um nome a zelar, já é profissional, aí ele vai com certeza dar uma aula algum dia, e ele não vai poder fazer mais isso, né? Ele vai ser mais cobrado, mais julgado. Então, assim, a dica que eu dou sempre para quem está na graduação é meta a cara, erre, gagueje, mas tentando, não se escondendo. E não adianta, eu falo da graduação, mas eu lembro que na minha dissertação de mestrado, a banca me escrachou, assim, tipo, nisso eu quase dormi aqui na sua aula, de tão ruim. Falaram desse jeito. Minha família lá assistindo, tudo. Então, assim, minha primeira matéria de doutorado, que eu tinha que dar uma aula, apresentar um artigo e tal, num outro departamento ainda, eu passei vergonha, porque eu tinha 2 horas de aula e eu montei uns slides que eu consegui dar 20 minutos de aula. Todo mundo ficou me olhando assim, acabou? Então, assim, eu passei várias vergonhas, mas eu sempre estive pronto a enfrentar e passar vergonha mesmo, para aprender. Então, a dica que eu dou para vocês é pratiquem, tá? Pratiquem o máximo, pegue a missão e vá, e use essas dicas que eu dei ali, que vai ajudar bastante. Questão de layout, de design, só de você ter uns slides bonitinhos já dá um nível de segurança, assim, para ir lá na frente, sabe? Então é isso. Mais alguma dúvida, alguma colocação? Senão aí eu vou encerrar. A gente até apagou a luz aqui nos momentos que você falou, para a gente ter um efeito melhor na aula.
Pois Deu é, para ver direitinho. vou pegar esses slides e mandar por e-mail, e aí depois vocês projetam, ou então quando vocês forem dar uma aula, façam isso. Tipo, bota um fundo preto numa sala escura e faz a letra branca para você ver como destaca mais. Assim, você põe uma imagem, dá muito mais destaque. Quando você vai para uma sala branca, né, uma sala mais clara, e você põe um slide preto, aí vai prejudicar. Mas essa é a combinação de sala escura, sem luz, com fundo preto e letra branca, é show, a apresentação fica legal. Demais. Então tá, meninas. Eu vou parar de gravar aqui. It's 15 hours